Oi, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre o meu 7º período da faculdade, que na verdade não existiu, né, gente? Eu tive pouquíssimas aulas, eu não tive nem um mês de aula completado, assim, no começo do ano, por causa de toda essa questão que a gente tá vivendo, né, da pandemia, que tá todo mundo, tipo assim, sem entender ainda como que vai ser o processo daqui pra frente. Mas eu vim dar um update pra vocês porque eu sempre gravo, se você ainda não me acompanha, eu sempre gravo aqui no canal os meus períodos da faculdade, os semestres, né? Então, assim que termina, eu já gravo e posto aqui no canal. Então, tava faltando do 7º período, né? Agora a gente já teria, no caso, estaria, teoricamente, no 8º período, mas... Enfim, vim explicar pra vocês como é que tá sendo. Eu nem me apresentei, né? Mas se você chegou aqui no canal agora, eu me chamo Pamela, eu estou no meu 4º ano de pedagogia na Federal. E aí, nesse meu 4º ano que eu falava, nossa, é meu penúltimo ano, tá acabando, aí veio a pandemia. Aconteceu tudo isso e a gente ficou meio que sem saber o que ia acontecer. A gente ainda tá, né, na verdade, sem saber como que vai ser daqui pra frente. Mas o que a Federal, a princípio, decidiu, né? Assim que veio a questão do isolamento, da quarentena, eles já suspenderam as aulas e a gente já ficou em casa. A princípio seria algumas semanas que a gente ficaria em casa, então assim, tava todo mundo, não vou dizer que tranquilo, porque ninguém sabia o que ia acontecer, mas tava todo mundo tipo assim, ah não, susse, daqui a pouco a gente volta. E não foi bem o que aconteceu, né? Então foram passando as semanas, todo mundo começou a ficar preocupado. E é óbvio que a demanda da Federal ficou gigante, né? Porque muita gente entrando em contato, querendo saber como que ia ser. O reitor, ele fez várias lives, né? Explicando sobre como que estava funcionando, porque eles precisavam se reunir para decidir os próximos passos. E aí foi meio que se estendendo a suspensão das aulas, né? No caso. Então a gente ficou muito tempo assim sem ter aula online também, porque as particulares, né, as faculdades particulares já estavam tendo aulas EAD, mas a Federal optou por não fazer isso. E qual que era o motivo, né, a explicação? É que muitos alunos não têm acesso à internet, não tem computador em casa, não tem como acessar as aulas, e aí, tipo assim, não faz sentido, né, você disponibilizar um conteúdo online, sendo que a grande maioria dos alunos não tem acesso, né? Então eles fizeram vários questionários, assim, fizeram uns 2, 3 questionários para saber a condição de cada aluno, se todo mundo ia conseguir acessar. E assim, gente, se eu não me engano, nem 50% dos alunos chegaram a responder esse questionário. Então, assim, é muito preocupante, né? Porque a maioria dos alunos não tem mesmo condições e não conseguem garantir o acesso. E aí, isso é muito complicado, é muito complexo, é um tema que nem eu falei, o reitor sempre estava reforçando, né, essa questão de que, assim, não tem como excluir as pessoas, né? E aí, a intenção do EAD é que a gente eliminasse já as matérias que a gente estava fazendo, né? Assim como as faculdades privadas fazem. Então, era essa questão de eliminar, de já ficar mais tranquila para os próximos períodos, né? Pro próximo ano, enfim. Mas aí, como eu falei, muita gente não tem acesso e aí ia fazer o quê? Então, eles decidiram por suspender, e aí foi suspendendo. O prazo foi se estendendo, e todo mundo começou a ficar preocupado, e começou a vir uma demanda muito grande de, poxa, e quem tem acesso não pode fazer? Né? A gente, os cachorros aqui da minha rua, é meio difícil, mas enfim, finjam que não estão ouvindo cachorros. Então, muita gente começou a vir com essa demanda pra Federal, e aí eles decidiram vir com o ensino remoto, que, gente, não é um EAD, a gente não tá fazendo da mesma forma como a gente fazia na sala de aula, não tem como isso acontecer. Assim como para as crianças, né, gente, pro ensino fundamental, pra educação infantil, tipo, não tem como fazer a mesma coisa, porque não funciona dessa forma. Não é simples assim, né? Então, eles optaram por fazer um ensino remoto, que não é a mesma coisa, né, do presencial, obviamente, e com algumas disciplinas reduzidas, enfim. Não são todas as disciplinas que foram ofertadas, que a gente já estava tendo antes. Foram os professores que tiveram
condições também de fazer e que optaram por fazer, porque tiveram alguns professores que optaram por não fazer essas disciplinas. E aí fica a cargo de cada profissional, né? Gente, olha. Oh, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço um rodo e não cai em qualquer papinho. Só pra que vocês tenham mais ou menos uma noção das matérias, né, que eu tava fazendo a princípio, eu tava fazendo 7 disciplinas, tá? É uma optativa de pedagogia e ambientes clínicos, uma optativa sobre o Paulo Freire, especificamente sobre ele, a obrigatória de currículo, que é teoria e prática, a obrigatória de metodologia do ensino de geografia, aí o estágio obrigatório do ensino fundamental, mais uma... Qual que era esse? Nem lembrava dessa, gente. Mais uma optativa que é sobre seminário, que é letramento socioespacial. E, por último, mas não menos importante, a obrigatória de avaliação educacional. Então, essas são as disciplinas que eu tava fazendo, as 7 disciplinas. E agora, assim, o que acontece? Como eu falei pra vocês, eles não supervisaram todas as disciplinas, são os alunos que querem, que optaram por fazer, e os professores que optaram por fazer. Porque a intenção é que quando retorne, a gente não sabe quando, mas quando retorne, é pra gente voltar a ter tudo normal, assim, presencial. Então, quem não conseguiu fazer desse modo do ensino remoto, faria presencialmente posteriormente, entendeu? Não neste momento. Então, essa é mais ou menos a intenção, assim, desse ensino remoto, para as pessoas que conseguirem e tiverem acesso poder fazer. E aí eu conversei muito com minhas amigas, enfim, a gente optou por fazer, por participar disso e se matricular nas disciplinas, realmente para adiantar as coisas, para ficar mais tranquilo pra gente depois. Até porque a gente tá em casa, né? E a gente tem como fazer, pelo menos algumas disciplinas, então ficaria mais tranquilo pra gente mesmo, sabe? Então essa era a nossa intenção e a gente decidiu, então, se matricular. E aí a Federal fez 3 ciclos de matrícula, com disciplinas, né, que seriam ofertadas. E aí pedagogia entrou no 2º e 3º ciclo, e aí os professores foram disponibilizando as disciplinas pra gente fazer as matrículas, né? Bom, não foram todas as disciplinas, como eu falei pra vocês, foram pouquíssimas disciplinas e foram disciplinas com pouquíssimas vagas, não tinha muitas vagas, sabe? Então, isso também foi bem difícil, porque daí fica mais concorrido, né? Até mais ainda por causa do 5º ano, né, que é o último ano de pedagogia, que aí tinha que correr atrás do prejuízo, digamos assim, pra tentar se formar esse ano. Então, são várias coisas que são muito complexas mesmo, muito difíceis nesse momento, né? Mas a gente falou, vamos tentar a sorte, vamos ver o que dá. E aí eu me inscrevi em algumas disciplinas, tanto no 2º quanto no 3º ciclo. Fechando, então, 5 disciplinas, tá? Uma coisa que eu não tinha ressaltado ainda é a questão do meu estágio obrigatório. O que aconteceu? Eu continuei, né? A gente continuou dando... Nós fomos dando continuidade pro estágio. Assim que parou as aulas, né, as professoras foram atrás as orientadoras, né, foram atrás de ver o que a gente poderia fazer, enfim, aí elas decidiram fazer, a princípio, a parte teórica, né, do estágio, tudo online pra já adiantar, e depois, assim que a gente retornasse, a gente pudesse fazer a parte prática nas escolas. Porém, né, como eu falei pra vocês, foi se estendendo essa suspensão de aulas, e aí elas decidiram abrir a sessão para quem quisesse, para concluir o estágio obrigatório total, assim, 100% remotamente. Gente, é um assunto difícil também, né? Mas só pra falar pra vocês, as disciplinas que eu peguei não são as disciplinas que eu tava fazendo antes, tá, gente? Só assim pra vocês terem uma noção. Não é porque eu tava matriculada nas disciplinas anteriormente que eu dei continuidade nelas, porque não foi possível fazer isso, até por causa das vagas e tudo mais, como eu tinha explicado pra vocês. Mas eu consegui pegar algumas. Eu peguei, deixa eu ver quantas obrigatórias. Eu peguei 3 obrigatórias, tá? Metodologia do ensino de ciências, metodologia do ensino de matemática e currículo, que era uma que eu já tava fazendo, que deu boa, só essa. Mas, então eu peguei 3 obrigatórias.
Além, né, da quarta, que é o estágio obrigatório, que eu já tava fazendo, dei continuidade. E eu consegui uma optativa, que é de gestão escolar. Então, essas foram as disciplinas que eu consegui nesse ensino remoto, né, ensino emergencial, enfim, nesse período que a gente tá vivendo. Essas foram as que eu consegui, né? Eu não sei como é que vai ser daqui pra frente, gente. A gente recebeu um cronograma, né, de que elas iniciam em tal momento, terminam em tal momento, né? Todas elas antes de novembro terminam, umas um pouco antes ainda, então depende. Mas eu não sei como é que vai ser até no final do ano, o que vai ser decidido, né? Mas só pra vir aqui mesmo atualizar vocês sobre isso, só pra explicar um pouco sobre essa questão. Se você quer acompanhar um pouco mais sobre meus estudos, sobre a minha rotina, sobre como tá sendo, eu estou compartilhando nos vlogs de estudo, né? Tô fazendo story vlogs, tentando mesmo mostrar pra vocês como é que tá sendo, compartilhar, enfim, até pra registrar também, né? Eu gosto muito disso. Então, tô fazendo esses stories vlogs, se vocês quiserem acompanhar os vídeos que eu tô fazendo, é só entrar aqui no canal e se inscrever. Mas, assim, gente, é difícil. Eu sou uma pessoa que eu gosto de me organizar, eu gosto de ter tudo certinho. E aí, quando as coisas fogem, assim, do nosso controle, não sei, é muito estranho, né? E é surreal, na verdade, isso que a gente tá vivendo. Então, é um complexo total, né? Não é só em relação aos estudos, não é só em relação às escolas, é tudo, né? Todas as empresas, tudo que tá acontecendo. Então, acho que tá todo mundo sem saber o que fazer, sem saber o que vai acontecer. E aí, a gente tem que ir levando e como pode, né? Eu fico muito triste, assim, que não tem como todo mundo ter acesso a isso. A gente vive num país extremamente desigual, então... Ai, gente. É difícil. Mas eu tô tentando levar, tô tentando não enlouquecer. A respeito, assim, da carga mesmo, em relação às 5 disciplinas que eu peguei. É mais difícil, né, gente? Assim, você tá em casa, Nossa, é outra coisa do que você tá lá presencialmente, né? Então tem esse porém. Mas tem também um lado de que você tá em casa. Tipo assim, é bom e ruim, né? Porque você tá no teu conforto, tipo, não preciso acordar de madrugada, né? Lá nas aulas presenciais eu tava fazendo de manhã, né? Eu comentei com vocês que eu mudei de turno, inclusive eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Mas eu mudei de turno, fui pra de manhã, e aí eu tinha que chegar lá até 7h30 da manhã, que a aula começava às 7h30. Então, assim, eu tinha que madrugar pra sair de casa, né? E é perigoso, eu ia de ônibus, então tudo isso. E agora eu tô no conforto da minha casa, as aulas começam, tipo, a partir das 8 da manhã, né? Cada professor estipulou seu horário, então isso é muito mais tranquilo, né? Inclusive, teve a Gabi que respondeu o meu último vídeo de study vlog que eu publiquei. Inclusive, um beijo, Gabi. A Gabi sempre tá aqui comentando e eu já vi lá na faculdade também. Mas a Gabi comentou que foi bem difícil, assim, pegar 5... Ela também pegou 5 disciplinas, ela teve que cancelar uma porque ela não tava dando conta. Então, assim, gente, a gente tá com uma pressão psicológica tão grande, tá tão difícil pra todo mundo, que, né, acho que tá todo mundo, assim, meio baqueado, sabe? Então tem isso também, tem um lado psicológico. São 5 disciplinas, eu tava fazendo 7, mas é totalmente diferente, né? Do momento que eu tava vivendo antes. Tudo isso, então, enfim, paciência, né, gente? Mas é isso, se vocês quiserem acompanhar mais sobre essa minha vida aí, sobre vida de estudos, sobre meu trabalho, todas essas coisas, tem aqui tudo no canal. Então se inscreve aqui, dá o like nesse vídeo, me acompanha nas redes sociais, todas elas é @felixpan, com 2 M's. Então, é isso. Se você gostou, dá um like. Beijo e até os próximos vídeos. Tchau!